Boa noite a todos. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo basicamente fala sobre reencarnação, e é o que a gente vai falar hoje um pouquinho. Claro que é um assunto extenso, em 20 minutos eu não consigo, a gente consegue ir na profundidade que um tema desse requer. Então nós vamos tentar fazer algumas colocações que nos ajudem nesse processo de entendimento sobre reencarnação. Para começar, esse capítulo, ele inicia o capítulo fazendo algumas referências à questão da lei do retorno. Ou seja, tanto na Grécia, e ele cita aqui Job, ele vai citar o Egito Antigo, falando da ideia da lei do retorno. Obviamente que os judeus também tinham noção dessa questão da lei do retorno, tanto é que eles acreditavam que os profetas voltariam, retornariam. Isso também fica muito claro numa passagem de Jesus, que ele pergunta para os apóstolos: o que falam de mim, o povo, o que fala sobre a minha pessoa? E os discípulos começam a falar assim: falam que você é Elias, que você é Jeremias. Eles vão citando os profetas da época. Então, eles também tinham ideia da lei do retorno. Só que eles chamavam de ressurreição, ou seja, a ação de ressurgir. Então, eles entendiam isso não para todos. Eles achavam que tinha a ver com os profetas, mas Jesus vai vir mais tarde falando sobre que todos nós éramos filhos, porque claro, naquela época as crenças que eles tinham e o que eles desenvolviam dos conhecimentos, das leituras, eles meio que se dividiam entre castas, entre poderes, então, claro. Essa mensagem, basicamente, vai falar de Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, e como todo fariseu, ligado às questões das escrituras, dos estudos. Só que Nicodemos, ele tinha, em particular, uma visão bastante positiva de Jesus, que não era muito comum, porque Jesus ameaçava tudo que, na época, era os formalismos da época. Jesus se colocava de uma maneira muito humilde, muito simples, e não era essa ideia de que os judeus tinham do Messias prometido. Mas Nicodemos, ele sabia, como estudioso que ele era, ele entendia que no Pentateuco, que Moisés recebeu, ele lá mencionava que ia se reconhecer o Messias pelos seus sinais, ou seja, ele entendia que o que Jesus fazia na época eram sinais bastante claros de que ele era o Messias, mas mesmo assim ele tinha muita dificuldade de compreender. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, só estou introduzindo, por isso que isso está em João, no capítulo 3, do versículo de 1 a 12. Está essa passagem na íntegra, se depois vocês quiserem ler. Eu acho que importante dessa passagem é a gente falar um pouquinho da questão da reencarnação. Jesus, basicamente, conhecedor das leis de Deus, e falando essa frase para Nicodemos, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos vai falar: mas como assim? Eu vou ter que entrar no corpo novamente da minha mãe, um velho? Ele fica bastante confuso, e aí Jesus fala para ele: se o que vem da carne é carne, do que vem do espírito é o espírito. Nesse momento, Jesus fala, ele qualifica a questão entre a matéria e o espiritual. Naquela época, eles acreditavam que tudo vinha da água. Então, a água, para eles, era um poder de criação muito forte. Então, quando Jesus fala o que vem da água, ou seja, da carne é carne, o que vem da água é água, e o que vem do espírito é do espírito, Jesus fala, nesse momento, sobre a imortalidade da alma. Obviamente que eles não tinham todas condições de compreender essa grandeza dessa ideia,
como muitos de nós ainda não os temos, né? A gente, quando fala de reencarnação, e aqui eu paro para um convite, não é muito fácil, né, a gente entender o processo reencarnatório do que todos aqui estamos vivendo, estamos num processo reencarnatório, por isso eu convido vocês a virem estudar. De quarta-feira nós temos as escolas, vocês devem ser convidados lá na orientação a vir participar para vocês entenderem mais sobre aquilo que nós vivemos, porque nós estamos todos aqui vivendo uma experiência como espíritos que nós somos, porque nós não somos só matéria, nós também somos espíritos, vivendo uma experiência na matéria. E para que a gente possa, assim como Nicodemos, que era um grande estudioso, mas não conseguia entender direito as relações da vida espiritual, nós também precisamos estudar para aprender. Aprender por que o nosso sofrimento, por que as nossas diferenças, por que as perdas dos nossos entes queridos, enfim, porque de tantas coisas que nos acometem, né, de filhos, né, que nascem, né, crianças que nascem doentes, enfim, a gente, para compreender esse contexto da qual nós estamos inseridos, dentro da lei de amor, dentro da lei de justiça do Pai, que é misericordioso. E para isso a gente precisa estudar um pouquinho mais. Mas vamos voltar à questão da reencarnação, para a gente falar rapidamente sobre ela. Então, primeiro, a reencarnação no Espiritismo, ela é um dos sustentáculos da sua doutrina, né? Ela faz entender o que Jesus falou, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou seja, entendemos que é um processo. Assim como ele fala isso para Nicodemos, dizendo para Nicodemos, você vai ter que esperar mesmo, porque você vai ter que vir muitas vezes para você compreender as leis do Pai. E nós estamos no mesmo caminho de Nicodemos, claro, mais avançados, mais uma maturidade espiritual, alguns de nós mais, outros menos, né? Mas ele promete o Consolador prometido que vinha explicar o que ele falou e muito mais, e porque ele não conseguia falar tudo na época, para nós que estávamos lá, e agora nós estamos aqui, para que a gente compreendesse melhor o que nós estamos fazendo aqui, da onde nós viemos, para onde nós vamos, uma vez que nós somos seres que morremos do ponto de vista da matéria. Então a reencarnação, o primeiro ponto que a doutrina trabalha é muito assim, nós somos heranças de nós mesmos, ou seja, nós construímos a nossa própria história. Hoje, cada um de nós que estamos aqui, carregamos conosco a história da nossa vida, as nossas escolhas, aquilo que efetivamente nós escolhemos e que faz parte do nosso crescimento espiritual, que faz parte do processo evolutivo. Somos imortais, ou seja, a gente sai dessa vida, mas não morre. Nós mudamos de vestimenta. Então, ou seja, eu deixo o meu corpo material, mas nunca aquilo que efetivamente o meu espírito me traz de aprendizado. E aí, uma das questões muito importantes da reencarnação é que a gente vive nos dois mundos. A doutrina espírita vem desvendando e falando, olha, você é um ser espiritual, mas você está na matéria nesse momento, mas você volta para continuar vivendo na espiritualidade, mas depois você volta outra vez, e a gente vai e a gente volta, com vestimentas diferentes, para termos experiências diferentes, para que nós possamos aprender coisas melhores, de forma melhores, e aproveitando melhor a nossa oportunidade. O que tem a ver isso com as nossas dores, com os nossos sofrimentos que nós estamos vivendo hoje? Tem tudo a ver. Porque quando eu tenho uma concepção de que a vida não acaba, e que eu continuo vivendo, e que tudo que eu aprendi, e que eu puder carregar daqui é meu, faz parte de mim, faz parte da minha história, isso muda a visão que a gente tem do mundo. Então, essa maturidade espiritual que Jesus vai falar para Nicodemos e depois vai falar com Sara, que era a esposa de Simão Pedro, e que está nas obras que vocês vão aprender a pesquisar quando vocês estiverem na escola, uma das questões mais importantes é que nós vivemos nos dois mundos e a gente só aceitou estar aqui hoje, gente, porque a gente não lembra, até por uma questão de ordem divina e das nossas faculdades psíquicas não nos permitirem as grandes lembranças, que é uma bênção.
A gente tem o sono. Quando nós dormimos, nós saímos do corpo e nós vamos em busca das nossas grandes afinidades. É neste momento que às vezes nós temos não só ajuda espiritual, que nos orientam, que nos assistem, que nos amparam, como também a gente vai encontrar com os amiguinhos que a gente não tem muita amizade. Aí depende das suas escolhas, né? A gente pode fazer essas escolhas de estar aqui ou lá, dependendo da nossa faixa vibratória. O que é importante no processo reencarnatório, que os espíritos nos falam, e isso está, quem quiser ler, antecipando, está no Livro dos Espíritos, na pergunta 166, e vai até a 188, falando sobre o que é a reencarnação, o processo reencarnatório, isso para quem quiser se aprofundar mais. Mais importante da questão reencarnatória é que nós não estamos sozinhos. Todo mundo aqui, todos, sem exceção, planejou, né? Houve um planejamento espiritual para estarmos aqui, com as pessoas que nós efetivamente necessitávamos estar. Não sempre que a gente gostaria de estar, mas que necessitamos estar. Então, a importância desse planejamento é que os grandes espíritos espirituais, espíritos que comandam essa organização, essa estrutura, eles têm uma qualidade que eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles aconselham, eles amparam, eles tutelam, eles mostram o caminho certo. A gente nunca é desamparado do ponto de vista espiritual, nós somos sempre amparados, mas quem escolhe somos nós e eles abrem mão das nossas escolhas. Nós escolhemos, queremos isso ou aquilo, e essa é uma lei, é o livre-arbítrio, e da qual eles nos respeitam. Nem sempre a gente escolhe o caminho certo, né? Às vezes tem o caminho mais longo, tem o caminho mais curto, e o que faz as nossas diferenças às vezes. Mas os espíritos dão conselhos, e eu queria falar de 5 conselhos bastante importantes que os espíritos nos dão, sobre como aproveitar melhor o processo reencarnatório. O primeiro conselho deles é: nunca se afastem dos conhecimentos do Evangelho de Jesus. Nunca se afastem. Ele é uma orientação, ele é a bússola que nos orienta de como viver melhor o processo reencarnatório. E não só aqui, no mundo da matéria, como também no mundo espiritual. Uma outra orientação que eles... e dentro desse contexto de Jesus, os ensinamentos, por isso que a gente precisa conhecer os ensinamentos do Mestre, é a humildade e a fraternidade. Tem que ser características nossas em relação à vida, em relação às nossas experiências. E aí, uma outra orientação que eles passam para a gente é: não viva preso ao passado. O passado é importante? É a nossa história. Só que nós não vivemos no passado. A gente vive no presente e a gente projeta futuro. Então, o passado, ele dá a dimensão daquilo que eu fui, de algumas questões importantes para o nosso progresso. Mas viver do passado, e seja nessa vida, viver das coisas que aconteceram e que não acontecem mais, né, nos prejudica muito. E o terceiro é: matéria é meio, não é fim. Ou seja, nós não viemos nesse processo reencarnatório para ter uma casa, para ter um carro, para ter um emprego, para enriquecer. Nós viemos para, através disso tudo que eu falei, viver uma experiência espiritual que nos fortalece, que nos dá dignidade, porque, na verdade, que é o quarto alerta que eles nos fazem, não se apegue naquilo que você não pode levar daqui. Tudo que você for usufrutuário, é o que você vai deixar. E a matéria, a gente deixa. O que a gente leva daqui é a experiência que a gente teve com ela. É a maneira pela qual eu encarei tudo isso. Eu não sou o emprego que eu tenho hoje, eu não sou a casa que eu tenho hoje, eu não sou o carro. Eu sou um espírito em processo evolutivo que me utilizo da matéria para a grandeza. Agora, quando ela me faz escravo, quando ela faz de mim uma pessoa egoísta, orgulhosa, né, eu me afasto das leis que Jesus nos colocou, que é as leis de amor, e com isso eu tenho grandes dificuldades reencarnatórias. Eu ganho inimigos, eu tenho dificuldade na família, eu não sei dividir, né? Então são questões que para a gente abrir mão, como eles dizem.
E aí, que a quinta é: saiba abrir mão do que não te faz bem. Porque às vezes a gente vive no orgulho, vive na vaidade, na briga, na confusão, eu quero, eu posso, e a gente vive infeliz, a gente se intoxica. A gente vive intoxicado espiritualmente de sentimentos que não vão levar a gente a lugar nenhum. Então, antes de tudo, perdão. E só para a gente fechar, tem uma frase muito bonita que dizem que é da autoria do Chico, mas não se sabe direito, para a gente encerrar o nosso evangelho, que diz assim: eu não sabia, né, como é que agora eu faço, né, já cometi alguns erros, eu estou nesse processo, tá bom, eu entendo a reencarnação, o que eu faço? Eu, Chico, dá uma orientação assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Que Jesus nos abençoe.